Você sabe quais são as medidas que o governo promete implementar para combater o efeito do coronavírus na economia brasileira? É sobre isso que eu vou falar, mas antes preciso da sua ajuda para alcançar mais pessoas. E você pode me ajudar ao se inscrever neste canal, caso ainda não esteja inscrito. Aproveita também, já compartilhe esse conteúdo com toda a sua rede de relacionamento, aqueles seus amigos e familiares que você tem lá nos grupos do WhatsApp e também do Facebook. Vamos levar essa informação para todo mundo ficar muito bem informado. Não esqueça também de dar um gostei nesse vídeo e acionar o sininho, pois toda vez que nós publicarmos um novo conteúdo, você ficará sabendo. As medidas foram anunciadas pelo ministro da Economia. Você precisa ficar atento, pois ele dividiu a medida, ele disse em duas, mas são três situações. Primeiro, ele divide lá com relação ao que ele entende a camada da população que é mais vulnerável. Depois ele fala de um plano também para manter o emprego. E depois, lá no final, combater o coronavírus. Para você entender direitinho, eu vou utilizar a apresentação que foi disponibilizada pelo Ministério da Economia. Preciso que você acompanhe lá na telinha comigo. Vamos lá? Esta é a apresentação que o ministro da Economia, o Paulo Guedes, fez anunciando as medidas que o governo adotará para combater os efeitos, os possíveis efeitos e impactos aí do coronavírus na economia. Bom, primeiro ponto é que ele dividiu, Ele falou assim, olha, tem algumas coisas aqui que ele deu um recado para o Congresso, são medidas estruturantes. Pacto Federativo, o PL da Eletrobras e o plano Mansueto, que eu também não sei exatamente o que é, mas depois a gente vai pesquisar esse plano aqui. Vamos lá nesse ponto aqui, porque ele não foi a fundo. Isso aqui, na verdade, utilizou a apresentação para cobrar os parlamentares, para que esses planos sejam aprovados. Bom, aí nós temos aqui a primeira situação seguinte, a informação, são 147,3 bilhões em medidas emergenciais. Ele vai despejar 83 bilhões para a população mais vulnerável. Ele intitula isso como sendo os aposentados. Aí nós temos aqui quase 60 bilhões aqui, 59,4 para a manutenção de empregos e também um item aqui no combate à pandemia. Vamos lá, primeiro ponto aqui, para o primeiro grupo da população mais vulnerável, a antecipação da segunda parcela do 13º de aposentados e pensionistas do INSS para maio, pois ele já havia anunciado na semana passada que a primeira parcela do FGTS, que representa a primeira parcela da aposentadoria seria liberado em abril. Então, dessa forma, essa informação ela vai somando aqui para compor o valor. Depois temos o valor aqui, são valores não sacados do PIS/PASEP, que serão transferidos para o FGTS para permitir novos saques. Eu gravei um vídeo na semana passada sobre a possibilidade do governo criar um novo saque. Antes mesmo do governo manifestar qualquer assunto, eu imaginei isso por quê? Porque já existe um mecanismo e esse dinheiro não vai impactar o governo, esse dinheiro não abala em nada o governo, não faz parte do orçamento dele. Então o governo agora está olhando, olha, eu tenho quase 22 bilhões do PIS, vou transferir para a Caixa Econômica Federal, fazer uma fusão com o FGTS, pois dessa forma eu permaneço com o equilíbrio do saldo do FGTS, por isso o FGTS acaba financiando as construções no Brasil através da Caixa Econômica Federal, e é isso mesmo, seu dinheiro é que financia as construtoras no nosso país. Dessa forma, o governo pensa em criar uma forma de saque do FGTS. Gravei outro vídeo onde eu falo que eu acredito, e o próprio ministro disse que esse limite aí de saque pode chegar até R$5.000. Nós notamos que o ministro ficou desconfortável quando ele disse isso, mas ele não afirmou, mas deixou vazar a informação. O outro item é a antecipação do abono salarial para junho.
que de 12 bilhões, quase 13 bilhões, e um reforço ao programa Bolsa Família, com a destinação de recursos para ajudar e ampliar também o número de pessoas que recebem esse recurso. A ideia é que amplie para mais 1 milhão de pessoas, e aí distribuindo mais 3,1 bilhão aí para essa camada da população que é considerada pelo governo a mais vulnerável. Agora, aquele, como eu falei, já havia sido anunciado a antecipação para a primeira parcela do 13º, que será em abril, e a redução do teto de juros do consignado, o aumento da margem e também de prazo de pagamento. Quer dizer, o governo está sensibilizando as instituições financeiras, principalmente as públicas, para que elas possam, de fato, oferecer meios para que a população tenha recursos. Bom, então vamos lá mais um pouquinho aqui com relação a outra parte. Agora essa outra parte que o governo diz, olha, aqui eu preciso investir também na manutenção de empregos, para manter empregos, porque ele já sinaliza que a economia pode sofrer uma pressão, e essa pressão, essa crise econômica pode gerar desemprego. Então, para manter emprego, o governo entende que fazendo o diferimento do FGTS, quer dizer, a empresa onde você trabalha, ela deixará de pagar o FGTS por 3 meses. Ela não vai deixar de pagar definitivamente. O governo vai criar uma forma dela pagar e vai estabelecer o prazo quando sair a norma. Ele entende que nesta ordem pode juntar 30 bilhões, ou seja, 10 bilhões por mês. Há também o diferimento, quer dizer, a postergação, você vai pagar depois. As empresas que optam pelo Simples Nacional por 3 meses. Então, quer dizer, o governo está dizendo, olha, eu tenho quase 7 bilhões e pouco aqui por mês, que é o arrecado das empresas do Simples Nacional. É a arrecadação dos tributos federais. Portanto, não é todo o seu tributo que está lá. Porque quando você recolhe lá o Simples Nacional, lá dentro tem os tributos federais, mas também o estadual, quando você é uma empresa comercial. Quando você opera como empresa de serviço, você tem o ISS. Então, não vai englobar nem o ISS, nem o ICMS. Agora, tem mais 5 bilhões de crédito do projeto, também FAT, para pequenas empresas. Então, o governo vai ampliar para dar acesso a essas pequenas empresas, micro e pequenas empresas, acesso a 5 bilhões de crédito. Mas significa dizer que é o seguinte, você vai contrair uma dívida para pagar depois. Isso aí precisa entender. Agora também tem uma redução de 50% das contribuições do Sistema S. Quando você que é empresário, aí você paga a folha de pagamento, você paga os encargos. Dentro dos encargos você tem o Sistema S, que é na ordem de 6%. Por 3 meses o governo vai reduzir para 3%. Ele acha que isso pode formar uma economia, uma redução aí, gerar dinheiro na ordem de 2,2 bilhões. Porque o governo fala, olha, se eu tirar esse imposto, essa contribuição que as empresas pagam, esse dinheiro vai sobrar. Sobrando, a empresa pode manter o emprego. Esta é a lógica do governo. A simplificação também das exigências para contratação de créditos e dispensa de documentação, como por exemplo CND, para renegociar as dívidas. A verdade é que muitas empresas estão endividadas, inclusive as empresas do Simples Nacional. Esse mecanismo pode possibilitar, mas novamente a empresa tem que ir lá buscar um recurso e ela terá que pagar novamente, terá que pagar no futuro, vai ter que fazer esse planejamento. E também facilitar o desembaraço de insumos e matérias-primas industriais importadas antes do desembarque. Quer dizer, puxa vida, então se conseguir fazer isso, de fato vai ajudar mesmo a economia para trazer os produtos e poder até de certa forma competir com os produtos aqui internos. Dessa forma nós teremos mais produtos para serem comercializados e facilitação no desembaraço desses produtos. Agora nós vamos ver aqui, o combate à pandemia, que é o terceiro ponto. O governo vai destinar um saldo do fundo do DPVAT para o SUS, na ordem de 4 bilhões e meio. Também há uma redução a zero das alíquotas do imposto para produtos de uso médico hospitalar até o final do ano. Quer dizer, se importar até o final do ano, você não vai pagar nenhum tributo dentro dessa lista de produtos que o governo vai divulgar. Há também uma desoneração temporária, olha, você não vai pagar por esse período aqui,
de bens, do IPI, para bens importados, que consta de uma lista que seja necessário ao combate ao coronavírus. Então, vai sair uma lista do Ministério da Saúde dizendo, esses são os produtos que podem ser importados e que devem ter IPI zerado para combater, como por exemplo o álcool gel, a máscara, que você percebe que o mercado está cobrando valores que são bem superiores de há pouco tempo, né? Então a desoneração também temporária do IPI para bens produzidos internamente, listados que sejam necessários ao combate do coronavírus. Da mesma forma, o governo tentou, eu vou abrir o mercado para vir produtos como álcool e também máscara, e também vou reduzir o IPI desses produtos que são produzidos aqui, com a expectativa que haja uma redução do preço para que as pessoas possam comprar. Agora, já tem informação também que eu já adiantei também, já anunciadas, né? As medidas que já foram anunciadas quando o governo mencionou que liberaria a primeira parcela do 13º para abril, suspender a prova de vida dos beneficiários do INSS por 120 dias. Quer dizer, por 4 meses, essas pessoas não precisarão comprovar que estão vivas. Esse é um procedimento que o INSS faz e todo ano os beneficiários, quem recebe essa aposentadoria, deve ir lá e comprovar para saber que está pagando para uma pessoa que está viva. E preferência tarifária de produtos de uso médico ou hospitalar. Fala de preferência, não tem nada específico aí. Priorizar também o desembaraço aduaneiro de produtos de uso médico hospitalar. Então, vai ter uma ordem comandada pelo governo, vamos priorizar esses produtos aqui, para que esses produtos possam chegar rápido. Então, no contexto geral, são essas informações que você precisa entender que são as medidas do governo. Agora, será que essas medidas são medidas que vão resolver todos os problemas? Eu já disse aqui em outro vídeo, que são medidas que, do meu ponto de vista, ainda são paliativas. O próprio ministro disse o seguinte, a cada 48 horas nós vamos divulgar novas medidas e nós aguardamos mesmo novas medidas mais efetivas, medidas que possam contribuir de forma assertiva e efetiva para ajudar a população como um todo, ajudar as empresas, ajudar no sentido de tirar dinheiro do caixa, pois o que o governo fez até agora, ele não está tirando dinheiro do caixa dele, até agora, porque as desonerações, ele deixa de receber um período, mas os produtos médico-hospitalar, que isso é razoável entender que seria uma medida acertada em fazer, mas vamos avaliar e aguardar medidas mais efetivas, pois eu continuo entendendo que estas medidas ainda são paliativas e nós não sabemos exatamente quando elas entrarão em vigor. Essas medidas foram divulgadas, mas você ainda que é optante do Simples Nacional, você não terá a suspensão do pagamento. Deve ser publicada através de uma medida provisória que vai lá para o Congresso Nacional, analisada pelos deputados e os senadores e depois sancionada pelo presidente. Tem toda essa tramitação e queremos aqui que tudo isso ocorra de uma forma muito rápida. Agora, eu vou acompanhar todos esses pontos aqui. E você, o que você achou dessas medidas? Qual é a sua opinião? Deixa aqui embaixo o seu comentário. Vamos espalhar essa informação, que o objetivo aqui é a gente debater esse assunto para mobilizar mais pessoas, para que a gente possa formar, porque nós estamos aqui nos adaptando a uma nova realidade. Todo mundo está se adaptando. Até de certa forma o governo também está se adaptando a essa nova realidade, que eles não têm clareza de tudo que deve fazer. Mas nós vamos continuar aqui observando e cobrando medidas mais efetivas, pois eu continuarei aqui gravando mais conteúdos e te aguardo num próximo vídeo.